ouvir de coração a palavra de Cristo. Amém. Vamos cantar com o coração e ouvir de coração. E vem a fé. Minha fé, somente pelo ouvir de coração a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Basta invocar, no Espírito está, Sempre desfrutar e sempre desfrutar a palavra de Cristo. a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Fala, cantar de todo o coração, tocar e transportar a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Ler e orar, Ler e orar, comer e ruminar. E assim profetizar a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. As irmãs, vamos irmãs proclamar. Vamos cantando, irmãs. Somente pelo Os irmãos proclamam. ouvir de coração a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Os irmãos, Basta invocar
sempre desfrutar a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. As irmãs, Fala, cantar de todo o coração, tocar e transbordar a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Ler e orar, comer e ruminar, e assim profetizar a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. 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 Amém, aleluia. Amém, aleluia. Que gostoso, irmãos. Que gostoso, irmãos. Que desfrute. Tá bom ou não tá? Tá vendo? Olha só, eu sinto pelos irmãos que não puderam vir hoje, porque isso aqui tá muito bom, não é verdade? Oh, bom demais, bom demais. Vamos continuar louvando o Senhor? Agora nós vamos desfrutar do S100, tá bom? A ouvir o seu chamado. O que você vai fazer? Hã? Vamos obedecer? Vamos obedecer. Fala para o seu irmão do lado. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Vamos obedecer ao Senhor. Amém. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Ao ouvir o teu chamado. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Foi outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora o meu clamor a ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Possas, pois, em tua vida me achar fazendo
assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de dulçor sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim se expandir. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo me remir, eu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Oh, que muitos servos haja, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir. Sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus que Deus lhe deu. Quero por fé viver, negar o eu crescer. Uma vida consagrada construir. Desejo lhe render, eu totalmente ser. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Aleluia! Tá muito bom, não tá? Projeta para nós, por favor, o coro. Vamos fazer uma graça aqui para o Senhor. Ó, a ala desse lado aqui, nós vamos proclamar as primeiras estrofes para essa ala aqui, tá bom? Vamos lá, os irmãos daqui para lá bem forte. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Aí. Agora os irmãos dessa ala vai proclamar bem forte para essa. Vamos lá. Desejo me render, teu totalmente ser. Servo Bom, fiel, prudente, a te servir. Agora para fechar, você podia convidar o irmão para orar com você, né? Que tal? Né? Vamos orar no sentido assim: Senhor, me ajuda a negar meu ego, eu quero crescer, né? Vamos orar nesse sentido, amém? Ouça a tua voz a me guiar. Em minha escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu. Dedico meu amor a teu falando, ó Deus. Até a alva vir
direção. É sua voz a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar e onde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Eu ouço a tua voz a me guiar. em meio à escuridão, me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu. Dedico meu amor a teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol. O brilho da palavra é meu farol. Se busco tua estima e atenção, é tua voz a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Do teu falar sou cúmplice. Amém, aleluia. Somos todos aqui cúmplices do falar do Senhor. Ainda eu peço aos irmãos mais um momento de oração para o nosso irmão Caleb, tá bom? Enquanto o Caleb sobe aqui, nós podemos orar individualmente para o Senhor falar por meio do irmão. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Mas essa noite, o Senhor quer falar, ainda quer falar mais conosco, né? Ele começou a falar por meio dos hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele quer falar mais um pouco conosco a respeito da sua palavra. Essa palavra que é tão rica, nós temos tanto privilégio, né? Estarmos ouvindo tais palavras, palavras que são acessíveis para nós, palavras que antes pareciam distantes de nós, né?
mas por meio das práticas atuais, o Senhor tem mostrado que é algo que é para nós mesmo, né? Mesmo ainda, apesar da nossa condição, mas o Senhor quer se dispensar mais a nós. Queremos ser cúmplices da palavra do Senhor. Irmãos, vamos ler o título da mensagem? Amor reverente à palavra. O que nós devemos ter, irmãos? Reverente à palavra. Ó Senhor Jesus, prestar reverência a essa palavra. Irmãos, dando continuidade à mensagem da semana passada, cujo título foi: nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Graças ao Senhor por essa palavra. Vamos ler lá a continuação da semana passada, Mateus 4:4. Que fala vamos ler na RA, por favor. Fala assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito. Vamos ler, irmãos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele fala sobre o alimentar-se. Não, irmãos, devemos nos alimentar somente com pão, né? Algo humano. Mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Essa palavra que deve ser o nosso verdadeiro alimento, né? Assim como criança que sempre está em busca da palavra, chora, né? Por alimento, nós devemos ter essa fome pela palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós falamos da palavra do Senhor, às vezes nós achamos que nós temos capacidade de fazermos algo, fazermos alguma obra. Mas é a palavra de Deus, irmãos, quem faz toda a obra. Nós dermos caminho para o Senhor agir em nós por meio da palavra, é a palavra que vai fazer essa obra, né? Graças ao Senhor. E isso, irmãos, precisa que nós permitamos que essa palavra trabalhe por meio de nós. Então o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão gentleman, Ele é tão educado, que Ele não te obriga a nada. Se você não quiser dar caminho para o Senhor agir em você, Ele não vai agir em você. Mas nós precisamos ter fome, precisamos ter esse anseio para que o Senhor trabalhe em nós por meio da palavra, né? Graças ao Senhor. Quando nós falamos, vai ser falado rapidamente durante a mensagem, sobre a desconexão do homem, lá no início, no Jardim do Éden. O Senhor colocou ali homem e mulher, falou o que para eles? Que eles podiam se alimentar de toda a árvore da vida, mas menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Satanás, por meio da serpente, foi e enganou a Eva e Adão, e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Eles caíram no engano. O que Satanás fez por meio da serpente? Procurou Eva. Irmãos, o que Eva devia ter feito? Nem dado bola para a serpente, nem ter dado conversa para ela, né? Porque ela, com toda suas artimanhas, conseguiu convencer Eva Adão, e eles caíram. Quando eles caíram, que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve o que? A desconexão de Deus com o homem. Deus amava a presença do homem. Todos os dias, né? No cair do dia, o Senhor ia ter comunhão com o homem. E até hoje, irmãos, o Senhor ama ter comunhão com o homem. O Senhor ama ter comunhão com cada um de nós. Que esse sentimento possa ser recíproco, né? Nós tenhamos amor pela palavra do Senhor, por ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E o que o inimigo fez quando o homem caiu? Ele fez cair no engano. Caiu no engano do inimigo, né? Aí depois ali o homem se preocupou com o quê? Com a sua subsistência, com o seu entretenimento e com a sua segurança. Tudo isso foi uma artimanha do inimigo, depois de ter sido feita a desconexão com Deus. Então, irmãos, hoje nós precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Eu falo muito agora com os adolescentes e com os jovens. Nós precisamos estudar sim. E digo mais, nós precisamos ser os melhores onde nós estamos, pela questão de testemunho. Mas, irmãos, o nosso foco não pode e não deve ser nas coisas dessa terra. Nosso foco por meio da fé, quando nós acessamos a fé, quando nós, por meio da palavra, nós acessamos a fé, nós temos essa fé, nós acessamos as coisas espirituais. Esse deve ser o nosso objetivo. Tudo que está relacionado com as coisas celestiais. Ó Senhor Jesus. E o homem, para viver, irmãos, ele precisa da palavra de Deus. É uma necessidade do ser humano ter a palavra de Deus. E hoje nós temos acesso a essa palavra.
precisamos valorizar, né? Graças ao Senhor. Sem Deus não podemos viver. Sem a palavra de Deus nós não sabemos como viver. Quando nós vamos pregar o evangelho nas ruas, nós vemos pessoas desesperadas. Depois a gente vai contar um pouquinho sobre a experiência do PAC. Mas várias vezes nós ouvimos relatos, né, de pessoas com condições financeiras excelentes, não vão se preocupar com o seu sustento, com a sua subsistência, mas que alegria eles têm? Absolutamente nenhuma alegria. Quem nos traz a verdadeira alegria é o Senhor. O Senhor é um Deus que cuida de nós em todas as nossas necessidades e é um Deus que nos traz alegria. Graças ao Senhor. E foi falado no finalzinho da mensagem da semana passada sobre o orgulho. Senhor, Lúcifer era aquele, foi um dos primeiros criados, né? Ele era, toda a beleza estava nele ali. Mas o seu orgulho, ele queria ser igual a Deus, gerou a sua independência de Deus, né? Irmãos, Deus resiste à soberba. Senhor, que tenhamos um coração de simplicidade. Não sermos independentes de Deus. Não sermos nunca soberbos, né? Achar que por nós termos essa palavra, nós sabemos algo, que nós somos algo. Irmãos, nós nada sabemos, nós nada somos. Somos apenas aqueles que amam o Senhor, amam a palavra do Senhor e amam a vinda do Senhor. Senhor Jesus. Para isso, irmãos, nós precisamos o quê? Valorizar a palavra profética. Essa palavra que nos dá uma direção. Quando nós vemos no início agora os irmãos, na mensagem de hoje inclusive, né, voltou a falar das 7 igrejas de Apocalipse, quando fala ali Apocalipse 2 e 3, qual era uma característica da igreja em Filadélfia? Ela era uma igreja de pouca força, mas ela tinha o nome e a palavra. Ela não negava o nome e ela guardava a palavra. Nós estamos em Filadélfia, irmãos. Nós precisamos não negar o nome e guardar a palavra do Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, não apenas, irmãos, a palavra dada no passado. Toda a palavra dada no passado foi de utilidade, tanto para nós hoje como uma base, quanto na época, aquela palavra que foi dada, né? Quando falas da palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra que o Senhor nos deu. Nós precisamos e muito. Isso aqui é a nossa base, irmãos, a Bíblia. Pela misericórdia do Senhor, nós temos acesso à Bíblia. Mas o Senhor, além da Bíblia, da palavra logos, nós temos a palavra rema, que é o quê? Uma palavra instantânea. É uma palavra que é dada para o momento. E hoje nós temos essa palavra instantânea. Esse falar profético é uma palavra que nós precisamos para a nossa época, para os nossos dias. Como trabalhadores da última hora, nós precisamos desse falar profético. E graças ao Senhor que nós temos recebido tal falar. Valorizar, né? Senhor Jesus. Quando, irmão, tem falado muito sobre a questão da imersão na palavra. Nós podemos achar que a questão da imersão surgiu agora, há pouco tempo. Nós vamos em Deuteronômio, irmãos, lá no Pentateuco, que já existia a imersão na palavra. Então isso, irmãos, não é algo novo, é algo que já existia, mas tem sido prático para nós nos dias de hoje. Então nós precisamos praticar, né, a imersão na palavra. Senhor Jesus, quando eu pratico a imersão na palavra, nós experimentamos milagres na nossa vida, nós experimentamos coisas sobrenaturais. Eu já vou adiantar um pouco aqui, eu queria falar mais para frente, mas o senhor está fazendo para falar. A experiência que nós tivemos no PAC, quando os irmãos me convidaram para ir para o PAC, eu falei, Senhor, eu vou, amém, mas eu vou, né? Eu até compartilhei com a Ela em casa, falei, a única coisa que eu não quero é que os irmãos me coloquem numa praça de alimentação para abordar pessoas que estão se alimentando, que estão comendo. E o que aconteceu, irmãos? Os irmãos me levaram a abordar pessoas na praça de alimentação. E, irmãos, eu acho que o coração de todos os irmãos que vão para o PAC, o Eric está aqui, ele pode falar. É um coração de simplicidade e um coração de obediência. Quando nós fomos, o Diego também estava lá, depois, se desse tempo, eu ia pedir para você compartilhar também, Diego. Os jovens que estavam, sempre saíamos em duplas. Um irmão ou uma irmã que encabeçava a dupla. Então ali tinham irmãos mais velhos que eu, inclusive. Eu estava lá, mas jovens de 18, 20 e poucos anos estavam nos coordenando ali, nos ajudando na prática de sair, da imersão da palavra. Irmãos, todo o tempo no PAC os irmãos ouvem e falam sobre a palavra profética. Quando nós acordamos lá, o que os irmãos colocam?
a última mensagem, o falar profético. Quando nós vamos desfrutar, nós desfrutamos o quê? A palavra profética. Quando nós vamos imergir, irmãos, todo o tempo os irmãos estavam emergindo. E quando nós saímos, é normal, né, irmãos? Nós saímos mesmo quando nós saímos aqui, e já queria convidar os irmãos aqui 2 semanas, nós vamos sair, irmãos, vamos. Vai, só vai, não pensa não, vai que o Senhor vai te dar uma experiência. Quando nós estávamos lá, né, já no metrô, primeiro dia eu fui para um lugar que tem muitos eventos em São Paulo, muito grande, até o Roberto foi lá também, né, e aí, irmãos, no metrô, não importavam quem estava do lado, se tinha alguém importante, se tinha alguém de cara feia, irmãos, eles estavam imergindo na palavra, imergindo na palavra, imergindo na palavra. Irmãos, aquele ambiente, por mais, às vezes na nosso conceito a gente acha estranho, né? No meio do metrô, cheio de gente, né? Vai incomodar. Irmãos, você esquece de tudo. Você vai por meio da fé, né? Acessa as coisas celestiais. Você não se importa com quem está do seu lado ou quem não está do seu lado. Você está ali imergindo na palavra. Depois nós almoçamos, né? Os irmãos sempre cuidando de nós. A gente só obedecia o que os irmãos, o que as irmãs falavam. Depois nós começamos a sair. E, irmãos, a gente saía com 20 kits cada um. Falava, Senhor, quando eu estava em Limeira, no máximo 2, 3. Aqui 20. Falei, mas amém, vamos ser um, né? Irmãos, em 2 dias, foram várias experiências. Pessoas que você olha para a pessoa está cara feia, carrancudo, não está aberto, mas você chega, você fala, posso orar por você? É uma frase simples, irmãos. Os irmãos ensinam, perdão, irmãos, ensinam a nós sermos simples. Não quero falar sobre o Deus triuno, tripartido. Isso vai ter, se nós conseguirmos semear o kit, a palavra vai estar semeada para aquela pessoa. O Senhor vai falar por meio da palavra. Mas ali, nós temos uma rapidez, né, para contatar as pessoas. Posso orar por você? Pode. A gente orava. Só que, irmãos, um detalhe. Teve até uma situação no segundo dia, eu estava na Avenida Paulista, irmãos, horário de almoço. Pessoas, posso orar por você? Nem olhavam no nosso rosto. Aí você parava, olhava e você via os jovens que estavam à frente orando. Irmãos, eles têm um desespero por salvar as pessoas. E falavam não, irmãos, eles não se importavam. Posso orar por você? Não. Posso orar por você? A pessoa virava a cara. E continuava. Aí uma hora eu parei e pensei, falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É só não em cima de não, né? A irmã falou assim, Caleb, não para. Pensa no amor do Senhor para com as pessoas. Mesmo que uma pessoa receba a oração e você semeie um kit, o Senhor salvou aquela uma pessoa. Então isso precisa arder em nosso coração, né? E no final, irmãos, nós fomos mais transformados do que muitas vezes aquelas pessoas, né? A experiência de algo que parecia, não, isso é só para os comportores, isso é algo difícil, algo impossível para nós. Mas não, irmãos, é algo possível para nós. Uma questão muito rica, que durante a questão do falar, às vezes você abordava as pessoas, não, você começava a ficar, né, cabisbaixo, triste, falou, Senhor, e aí? O que os irmãos faziam? Não ficavam pensando, era imersão. Isso nos jovens em Campinas também foi essa experiência, né? Os jovens que tiveram lá. E, irmãos, um outro detalhe, a gente pode muitas vezes, no segundo dia eu fui abordar um casal que estava se alimentando dentro do McDonald's. Falei, Senhor, amém, né? Vamos lá. Aí eles estavam esperando o lanche, eu falei, posso orar por vocês? Pode. Falei, vocês têm alguma necessidade, alguma questão para eu orar por vocês? A gente acabou de casar, a gente está na lua de mel. Aí, irmãos, o nosso velho homem, aquele homem tradicional, ia falar o quê? Você ia abrir um pacote, né? Não, casamento, eu vou abrir esse pacote, eu vou fazer essa oração para casamento. Ah, não, questão financeira. Nós temos um pacote aqui, eu vou abrir o pacote, vou falar sobre a questão financeira. Ah, sobre batismo, por exemplo. Graças nós vamos ter hoje, né? Abre o pacote e fala, mas não. Nós falávamos o quê? A palavra profética. E a gente fala, mas falar caminhos escabrosos para as pessoas, vou orar para a pessoa falando de caminhos escabrosos, os jovens em Campinas. E esses jovens, as pessoas foram ganhas falando sobre caminhos escabrosos, sobre a palavra profética. A gente acha que não tem ligação com a necessidade da pessoa, mas o Senhor age. Seja simples, irmãos, imerja na palavra e ore conforme a imersão. Você vai ver como o Senhor pode agir.
Então nós precisamos ser simples, obedientes e ter um amor reverente a essa palavra. Graças ao Senhor. Irmãos, então, voltando, falando sobre a questão do homem no jardim do Éden, o Senhor falou, que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem desobedeceu, e houve a desconexão de Deus com o homem. Irmãos, Deus, Ele é a única verdade, Ele é a realidade de todo o universo. Mas quando houve essa desconexão, o que aconteceu? Abriu um vácuo, Então, um vazio, houve o que? A falta de realidade com essa desconexão, E, irmãos, o que aconteceu? O inimigo, ele introduziu no homem, na natureza humana, a mentira, o engano, a falsidade, morte, pecado, tudo que eu nem vou ler porque é tudo negativo, Mas isso passou a fazer parte da natureza humana. Mas, irmãos, nós precisamos hoje amar a palavra, Assim como nós fomos reconectados com o Senhor, quando o Senhor mandou o seu Filho na cruz, Ele morreu por cada um de nós, Ele se tornou o Espírito que dá vida e hoje Ele habita dentro de nós. Quando nós recebemos o Senhor, nós somos regenerados, nós recebemos uma nova vida, E o Senhor está ali em nosso espírito, o Espírito entra no nosso espírito humano, Graças ao Senhor, quando fala do batismo, as pessoas quando recebem o Senhor, recebem o Espírito Santo, eles já são batizados. E o batismo, pela imersão, é com o quê? É um testemunho para as pessoas, para os familiares, para os irmãos, para os principados e potestades de uma decisão que esses adolescentes, graças ao Senhor, tomaram, Graças ao Senhor. Então, irmãos, o que nós precisamos hoje é apreciar a palavra. Eu tenho visto alguns irmãos aqui, eu percebi, que têm a ótima prática de anotar, fazer transcrição da imersão. Pela misericórdia do Senhor, todos os dias nós temos recebido a imersão, trechos. E o Pedro falou uma frase que eu ganhei muito. E eu estou passando por cima, mas amém. Vamos lá. Quanto mais eu escrevo, quanto mais eu desfruto, quanto mais eu imerjo na palavra, mais eu sou constituído, mais eu sou ganho por essa palavra. Tem uma frase que fala, quem ouve, esquece. Quem vê, imita. Quem justifica, não faz. Mas quem faz, ele aprende. Então o que nós precisamos fazer para aprender? É fazer, é pôr a mão na massa, é ter a prática da palavra. Graças ao Senhor, Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa palavra da verdade, que é o próprio Evangelho, é que o homem mais precisa hoje. Quando nós saímos, nós vemos, que os homens mais precisam é dessa palavra, do Evangelho de Deus, da palavra da verdade. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, rapidinho, Colossenses 1, versículos 5 e 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que chegou até vós, essa palavra chegou até nós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aleluia! Essa palavra chegou até nós. Irmãos, essa palavra, ela é o veículo que leva a verdade para o homem. Não somos nós, irmãos, é a própria palavra que é esse veículo, que vai levar a verdade para os homens. Ó Senhor Jesus, essa palavra, irmãos, como um veículo, ela leva as riquezas de Deus. Ela leva a graça, a verdade, o amor e a luz para as pessoas. Que maravilhosa essa palavra, Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, além disso, dá oportunidade, assim como nós, das pessoas viverem em uma outra dimensão. Quando foi falado sobre a fé num dos hinos, e a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então, quando eu ouço, quanto mais eu ouço, mais eu tenho fé. Quanto mais fé eu tenho, mais eu acesso às coisas celestiais. Aquela janela que foi aberta para nós, Graças ao Senhor. Então, irmãos, tudo vem por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Irmãos,
quando fala em Eclesiastes 2, Salomão fala, né? Salomão foi o homem mais rico, mais inteligente, mais capacitado da terra. E o que ele fala em Eclesiastes 2? Tudo é vaidade. Irmãos, tudo nessa terra hoje é vaidade para nós. Ó Senhor Jesus, precisamos, irmãos, ter um sentimento de compaixão pelas pessoas. O Senhor teve o sentimento de compaixão por nós, né? Olha qual era a nossa condição, olha qual era o nosso destino, mas o Senhor nos resgatou. E nós precisamos, com o amor do Senhor, ter compaixão pelas pessoas. Nós precisamos falar do Senhor pelas pessoas. Irmãos, nós precisamos ser simples e dizer sim e amém ao que o Senhor tem falado. Se o Senhor fala da prática da imersão, eu sou um com a imersão. Se o Senhor fala da palavra do posso orar por você, eu sou um. Se for das irmãs conectadas, das mulheres conectadas, dos homens de oração, bucafé, comportagem, eu tenho que dizer sim e amém a essas práticas. Esse é o falar profético que o Senhor tem nos dado hoje. Ó Senhor Jesus. Irmãos, no versículo 6, fala sobre o entender, de Colossenses 1, né? Senhor Jesus, quer ver? 1, 5. Ó Senhor, versículo 6, né? Final do 6, isso. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Esse entender, irmãos, é epignosco. Esse entender é algo mais profundo, ele é algo pleno. Não é meramente, irmãos, um conhecimento teórico. Nós precisamos conhecer a palavra? Sim. Nós vamos desfrutar da palavra? Sim. Mas não, irmãos, como uma letra preta num papel branco. Isso precisa ser vida para nós. Nós precisamos ter um conhecimento mais profundo da palavra, né? Isso que nos leva, e como eu tenho esse conhecimento profundo da palavra? Seguindo de perto o falar profético. Sendo um, né, com essa prática tão saudável que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, tem o poder de libertar as pessoas. Por quê? Ela é uma palavra sempre fresca. Muitas pessoas têm falado, olha, eu só leio e desfruto o que está escrito na Bíblia. Irmãos, quantas pessoas hoje, os irmãos sabiam que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Quantas e quantas pessoas têm a Bíblia nas mãos? Simplesmente como algo teórico, como mais um conhecimento para a minha vida. Mas o que elas têm? Será que só eu ter uma Bíblia guardada dentro da minha casa é suficiente? Será que isso vai resolver todos os meus problemas? Eu vou ter alegria só de ter eu tenho uma coleção de Bíblia guardada em casa. Se eu não pegar a Bíblia e não desfrutar da palavra profética, que é uma palavra atual, isso de nada vai valer, irmãos. Então nós precisamos o quê? Amar a palavra. Tanto a palavra logos quanto a palavra rema. Essa palavra que é sempre fresca, né? O meu Deus é sempre novo. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra profética, ela sempre é dispensada por meio de uma pessoa, né? Quando nós vemos na época de Moisés, Moisés era a boca de Deus, ele falava por Deus. Na época de Paulo, nós estamos desfrutando, né? Desfrutamos Colossenses, carta de Filemão, agora nós vamos entrando nas 7 igrejas, né? Mas Paulo não foi alguém que foi usado pelo Senhor na época? O Senhor usou Paulo para falar. Mas, irmãos, não quer dizer, o Senhor usa sempre uma pessoa, que é a sua boca, né? Para dar um falar que nos dá direção. Mas hoje existem outros profetas, né? Graças ao Senhor, aqui em Limeira nós temos vários irmãos que são profetas. Mas o que esses irmãos fazem? Eles seguem a mesma direção. Eles são um com essa direção. Inclusive é um temor muito grande que nós temos, né? Quando nós vamos falar, porque nós não falamos nada do que é nosso, nós não vamos filtrar nada do que é a palavra do Senhor. Vamos simplesmente repetir, né? Desfrutar e passar para os irmãos essa palavra. Não macular a palavra, né, do Senhor. Somos privilegiados de ouvir tais palavras. Então, irmãos, nós temos ali, Pedro foi usado pelo Senhor para falar com os judeus. Paulo foi usado pelo Senhor para falar com os gentios. No final, João, né, final do 1º século, Apocalipse, João foi usado pelo Senhor para falar sobre a revelação, né, sobre os últimos dias, sobre a questão de Apocalipse. Então, irmãos, o Senhor... O que o Senhor nos fala? Que sem o falar profético, o povo de Deus ele fica sem direção, ele fica sem um norte, e ele acaba se corrompendo.
Final do primeiro século, quando João dormiu no Senhor, surgiram os pais apostólicos. O que eram esses pais apostólicos? Eles queriam guardar a palavra que foi falada por João, mas eles não tinham uma pessoa que era alguém que era usado pelo Senhor para falar o falar profético naquela época. E o que aconteceu? Degradação da igreja. Nós conhecemos, né, por meio da história das 7 igrejas. Mas graças ao Senhor que nós estamos na igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus, aquela que ama a palavra, que não nega o nome. Ó Senhor Jesus, que privilégio nosso, né? Vamos para Efésios 5, irmãos. Efésios 5, 18 e 19. Ó Senhor Jesus, que fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, quando nós imergimos na palavra, nós percebemos que nós somos cheios do Espírito. Nós somos enchidos, né, por meio dessa palavra, graças ao Senhor. E, irmãos, qual é um caminho prático para nós hoje? Os irmãos têm falado tanto a respeito da prática, né? Qual é esse caminho? É nós andarmos como sábios e não como nécios. Não nos embriagar com vinho, irmãos, que fala no versículo 18, não é apenas, fala também, está relacionado com o pecado, com relação ao amor ao dinheiro. Mas não é só nesse aspecto. Nós podemos ver que fala também sobre o vinho religioso. Nós nos embriagarmos com palavras bonitas, com boas mensagens, mas nós queremos o quê? Nós queremos almejar pela palavra do Senhor, pelo falar profético, né? Não simplesmente por boas mensagens, mensagens que dão coceira nos nossos ouvidos, né? Mas esse falar profético. Ó Senhor Jesus, e quando falando entre nós, no versículo 19, né? Irmãos, nada mais é o falando entre vós do que a imersão na palavra. Então, irmãos, em Efésios, em Deuteronômio, já se falava sobre a imersão na palavra. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Dizer sim e amém e praticarmos. Ó Senhor Jesus. Salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Tudo isso, irmãos, os irmãos que escreveram, quem escreveu na época, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, veio também do Espírito Santo. Por isso nós precisamos desfrutar, né? Esses hinos hoje tão ricos, né? Os irmãos exercitaram o Espírito por meio dos hinos. Por quê? Foram palavras que foram inspiradas, irmãos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Isso também nos faz levar, né, ao Senhor, a exercitar o nosso espírito. Graças ao Senhor pelos salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nós falamos, irmãos, sobre arder o nosso coração, fala sobre aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eu acho maravilhosa essa experiência. Lucas 24, né? Eu não vou ler devido ao tempo. Ó Senhor. Fala sobre que eles, no versículo, vou ler só um versículo, Lucas 24, 32. Só no finalzinho. Ó Senhor Jesus. Fala assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O Senhor falava o que, irmãos? Ele expunha as Escrituras. E isso, irmãos, o que aconteceu com os 2? Tinha um ardor no coração. Então, quando nós sentimos o nosso coração arder, como nós vamos sentir o nosso coração arder? Por meio das Escrituras, por meio da palavra profética. Graças ao Senhor. Isso é real para nós hoje, né? Os irmãos já tiveram essa experiência? Queria convidar os irmãos que ainda não tiveram essa experiência da imersão, faça a imersão. Os irmãos vão ver que deixar os nossos conceitos de lado, né? Mas por que a imersão? A imersão é um orar a ler. O Senhor sempre teve, né, durante o seu tempo, essa questão de práticas sempre saudáveis, né? O Senhor, irmãos, quando fala de palavra profética, o Watmani, depois os Irmãos Unidos, depois veio o Watmani na China, ele falava o falar profético da época. Depois veio o irmão Whitney, né, nos Estados Unidos, depois o nosso amado irmão Dong, falou sobre tanto a prática da palavra, né, exercitar o espírito, negar a vida da alma. Era o falar profético da época, era o falar que dava direção para a época.
assim também hoje nós temos esse falar profético. Nós temos esse falar que nos dá uma direção. Graças ao Senhor, né? Irmãos, e esse falar profético, essa palavra profética, ela nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus. Olha a riqueza da palavra. Imagina, nós conhecemos qual é a vontade, qual é o desejo do próprio Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos entrar na palavra por meio da palavra profética. Isso tem salvado tantos irmãos, né? Nós vemos que essa questão da palavra profética, da imersão, mas irmão, será que isso pode surgir essa pergunta para nós? Será que esse falar que o irmão, pela misericórdia do Senhor tem usado, o irmão Pedro Dong, né? Com esse falar que nos dá a direção, será que esse falar é o falar de Deus? Nós sabemos se esse falar é o falar de Deus pelos frutos. Tem ou não tem dado fruto esse falar, irmãos? O Evangelho tem chegado a todos os continentes da Terra. A Austrália, né, a Oceania. Nós sempre, quando nós compartilhamos, mas o Senhor nunca chegou na Oceania, né? Na Austrália, naqueles países que fazem parte ali. Mas hoje o Senhor chegou. E o objetivo do irmão é tão rico, irmãos, que é algo orgânico. Né? Não é algo que ele falou, agora nós vamos. Organicamente, pessoas que estavam lá, irmãos que migraram, começaram, e hoje nós temos o Evangelho do Reino também ali. Né? Na África, tantas frentes os irmãos têm entrado na África. Nós vemos a experiência de Timor-Leste agora. Irmãos, que experiência maravilhosa aquela do Timor-Leste, né? O Senhor levantou um casal ouvia a palavra do Senhor, a palavra profética por meio da internet, do YouTube, né? E ali eles foram ganhos, foram para conhecer os irmãos, né? Estavam ali em Foz do Iguaçu, após uma conferência, foram num Bu Café, e ali procurar os irmãos, e a partir daí, irmãos, eles falaram, todo um trabalho de anos, de uma vida deles ali, eles entregaram para os irmãos. Falaram, irmãos, eu quero que vocês falem para esses que nós cuidamos, a respeito desse falar profético. Irmãos, isso é ou não é de Deus? Eles trabalharam a vida toda em cima, né? Irmãos, imagina, brasileiros que se mudaram para o Timor-Leste, é um dos países mais difíceis do mundo para conseguir chegar até lá. E a palavra está lá. Pessoas têm sido levantadas lá, né? Esse grupo de pessoas, para falar, irmãos, isso é de Deus ou não é? Essa palavra é viva e eficaz ou não é, irmãos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, precisamos deixar que a palavra de Deus faça a obra. Os irmãos sabiam que essa é a única responsabilidade da igreja, é deixar com que a palavra de Deus faça a sua obra. A palavra de Deus é quem faz, irmãos, toda a obra. Não é nosso esforço natural, não somos nós mesmos, né? Mas é a palavra de Deus. Vamos voltar lá para Colossenses, irmãos, 3:16. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, todos nós? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com o que, irmãos? Gratidão em vosso coração. Ó Senhor Jesus, quando fala de nós enchermos o Espírito, nós enchermos da palavra de Cristo. Graças ao Senhor por essa palavra, né? Irmãos, nós vamos nos encher essa palavra, cada vez mais encher, até que essa palavra possa habitar em nós. E quando nós desfrutamos em Efésios, né, fala da plenitude. Essa palavra nos encher até que não haja mais espaço. Nós sejamos totalmente cheios, preenchidos por essa palavra. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, quando nós formos preenchidos, encabeçados totalmente, até a plenitude por essa palavra vai governar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, essa palavra, irmãos, como tem sido falado, né, não deve ser mera teoria, não deve ser apenas somente ouvida, né? Muitas vezes nós somos muito ouvidos, né? No passado falava, não, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, eu vou mais ouvir do que falar. Mas na prática da igreja hoje, né, nós não devemos apenas ouvir, mas nós devemos praticar. O que tem sido falado hoje sobre a questão da igreja? A igreja, irmãos, não vive mais embaixo só de 4 paredes.
A igreja, irmãos, hoje está na rua. Está ganhando as pessoas na rua. Por quê? Essa é a vontade do Senhor. Nós vamos ser simples, obedientes e seguir o falar do Senhor. Se a vontade do Senhor é que nós saiamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair. Nós vamos sair no Posso Orar por Você. Nós vamos ser um com esse encargo, né? Com essa palavra. Graças ao Senhor. E tem uma outra passagem, irmãos, maravilhosa, que em Deuteronômio. Irmãos, Deuteronômio, olha só. Falando sobre a palavra profética, ó, lá no Pentateuco, lá atrás. Faz um tempinho bom já, né? Deuteronômio 6:1, que começa falando assim: ó Senhor Jesus, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Fala ali, para o que, irmãos? Para que vocês apenas ouçam, para que vocês cumpram a palavra. Isso é a prática da palavra, né? E quando fala-se, irmãos, de mandamentos, estatutos e os juízos, a palavra de Deus são, né? Esses mandamentos, estatutos e juízos. A palavra de Deus é uma ordem, são mandamentos, é tudo uma ordem, né? E o que o Senhor quer com essa ordem, com essa palavra que Ele tem nos dado? Que nós recebamos e a pratiquemos. É isso que está no desejo do coração do Senhor, né? Para nós hoje é a prática. E quando fala, irmãos, da terra ali, cumprir-se a terra, é sobre a terra de Canaã. Nós hoje, irmãos, nós já estamos na terra de Canaã. Olha que privilégio nosso, irmãos. Nós hoje, nós já estamos na terra de Canaã. O Senhor já nos colocou em Cristo. Aleluia. Já estamos vivendo na boa terra que é Cristo. Cristo é a boa terra de Canaã. E quando eu trabalho nessa terra, quando eu extraio as riquezas dessa terra, quais são as riquezas? É o próprio Cristo. Então, eu estou na terra que é Cristo, eu trabalho nessa terra, eu vou colher o fruto dessa terra, que é o próprio Cristo. Olha que privilégio nosso hoje, irmãos. Precisamos trabalhar nessa boa terra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Continuando a leitura de Deuteronômio, agora versículos 2 e 3. Que fala assim: para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olha as gerações, irmãos. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Nós precisamos o que, irmãos? Fala do versículo 2, atentar para cumprir essa palavra. Aqui fala o que? A prática. Nós cumprirmos a palavra. Então em Deuteronômio fala sobre a prática da palavra. Graças ao Senhor, né? Irmãos, e o Pedro falou uma palavra, é tão rico, é misericórdia conosco. Ele falou assim: nem todos conseguem ouvir e ficar atentos. Temos dificuldade de assimilar, de gravar em nós. Isso é real em nós, né? Muitas vezes você chega no irmão, nós ouvimos a palavra numa conferência, uma palavra maravilhosa, nós fomos ganhos. Você chega no irmão e fala: irmão, o que você ganhou dessa palavra? Ah, irmãos, eu ganhei muito. Tá, irmãos, mas o que você ganhou dessa palavra? Ah, irmão, ouve que você vai ganhar. Quer dizer, ele ouviu, ele foi ganho, mas ele não guardou aquela palavra. E o que esse irmão, nós precisamos fazer? Como boas ovelhas, precisamos o quê? Ruminar a palavra. Não como porcos, né? Foi falado na semana passada, dar pérolas aos porcos. Mas nós como ovelhas, nós vamos degustar essa palavra. Mais de uma vez. Pegar todos os nutrientes, né? Para nós nos sentirmos bem alimentados por meio da palavra. Graças ao Senhor. Para que essa palavra, irmãos, teve uma conferência de jovens há muitos anos atrás. O irmão falou sobre a questão de nós escrevermos a palavra em nosso coração. Mas muito mais do que imprimir, tem o inscrever. Quando eu inscrevo algo, é como num boi, né? Você coloca a sua marca ali com um ferro quente, né? Não tem mais como tirar aquela marca. Se o Senhor inscreveu a palavra no meu coração, é algo que nunca mais vai sair. Então nós precisamos ter essa experiência de o Senhor inscrever a sua palavra em nós. Ó Senhor Jesus. Continua a leitura, irmãos, versículo 4 agora, Deuteronômio 6,
versículo 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 4, vou ler aqui para adiantar, irmãos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, o versículo 5, qual que é a primeira palavra, o primeiro verbo? É amarás. Então, irmãos, o que nós precisamos ter é o amor ao Senhor. Um amor reverente à palavra do Senhor. Esse é o primeiro passo, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Ó Senhor Jesus, o ouvir a palavra precisa gerar o amor do Senhor em nós. Graças ao Senhor, né? Continuando o versículo 6 agora, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É maravilhoso esse versículo 7, irmãos, quando fala sobre tu as inculcarás. Os irmãos procuraram um dicionário, olha só, irmãos, como é a palavra. Inculcar, fala assim, ó, gravar, imprimir a palavra, no caso estamos falando da palavra, né? No espírito, no dicionário está escrito assim, gravar, imprimir a palavra no espírito de alguém, repetir seguidamente a palavra a alguém. Amém. Irmãos, que maravilhoso. A Bíblia é rica demais, né? Por isso nós precisamos, como ovelhas, né? Ruminar a palavra, inculcar essa palavra, né? Existe uma diferença entre inculcar a palavra e o enculcar, com E, letra E. Quando fala-se do enculcar, é no sentido negativo. Enculcar fala assim, ó, meter na cabeça, ficar cismado, ruminando uma ideia. Oh, Senhor. Vamos ficar inculcados, não, irmão? Vamos ficar inculcados. Graças ao Senhor. Irmãos, quando eu fico enculcado, eu fico analisando a palavra. Mas será que é isso mesmo? Mas será que o irmão falou bem assim? Será que é isso? Será que é aquilo? Irmão, não. Inculcar não é para nós, irmãos. Precisamos inculcar na palavra, né? Graças ao Senhor. Inculcar falando repetidamente, seguidamente, até que a palavra esteja impressa em nosso coração. O Senhor já nos deu a dica e nós não tínhamos visto. O Senhor nos deu a imersão na palavra. Ó Senhor Jesus. E para terminar essa passagem, vamos versículos 8 e 9 agora. Que fala assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais, ó Senhor, de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, quando fala no versículo 8, atarás como sinal na tua mão, nós temos a palavra na mão. Os irmãos falam muito no pacto sobre aquele papelzinho, o trecho, né, da imersão diária, é aquele papelzinho na minha mão. Todo momento eu estou o quê? Ruminando aquela palavra, eu estou desfrutando, imergindo naquela palavra, né? Fala assim, e te será por frontal, Pedro falou, colocar a palavra até na testa, irmão. Todo momento nós lembrarmos, né? Versículo 9, escreverás nos umbrais da tua casa, né? E nas tuas portas. Eu até lembrei, minha mãe sempre colocava, irmão, na porta da geladeira. Cozinha é um lugar que nós estamos constantemente. Eu posso falar com peso, literalmente. Então, irmãos, na porta da geladeira, está a palavra lá, está um trecho da imersão. Toda vez que eu vou pegar para abrir alguma coisa, comer alguma coisa, eu vou comer da palavra também. Então, irmãos, isso precisa ser real, né? Verdadeiro para nós. Ó Senhor Jesus. Ó, meu tempo já acabou. Ó Senhor Jesus. Para terminar, irmãos, vamos falar no alimento diário de domingo, fala sobre a questão dos vasos comunicantes. Graças ao Senhor. Você poderia colocar a figura, por favor, Isabela? Ó Senhor Jesus. Quando nós vemos, irmãos, a figura
Ali, ó, do lado esquerdo dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus, e o Senhor, Ele quer se conectar com o homem. O homem também é um vaso. Mas e como eu vou fazer essa conexão? Essa conexão, esse canal conector é o próprio Cristo. Graças ao Senhor, né? E como essa palavra vai chegar até nós? Por meio de um veículo, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, e esse veículo, que é a palavra de Deus, ele vai trazer o que para nós? Graça e realidade. Esse rio da graça, irmãos, chegou até nós. Está nos enchendo cada dia mais, né? Essa verdade, a realidade também chegou até nós. Graças ao Senhor. Nós somos privilegiados. Ó Senhor Jesus, o homem, irmãos, quer que nós tenhamos esse desejo, né? De receber todas as riquezas de Cristo possam chegar até nós. Até nós alcançarmos a plenitude, né? Graças ao Senhor. Irmãos, ó Senhor, mais 5 minutos. Quando fala sobre o homem tripartido, também é falado no domingo, né? O homem tripartido, irmãos, ele é feito de espírito, alma e corpo. No espírito nós temos 3 partes: a consciência, a intuição e a comunhão. A palavra, o Senhor, nós acessamos o Senhor por meio da comunhão. Depois que o Senhor entra em nós por meio da comunhão, ele vem para a intuição. E depois da intuição ele vem para, eu estou sem o esquema aqui, para a consciência. E a consciência é o canal, é o caminho, é a ligação com a nossa alma, né? Então, irmãos, por isso quando fala do coração, são as 3 partes da alma mais a nossa consciência, que é justamente onde tem a ligação com a alma, né? Então o Senhor, Ele entrou em nós por meio da nossa comunhão. Ele, graças ao Senhor, está em todo o nosso espírito, mas o Senhor quer se expandir. O Senhor quer se expandir para a nossa alma, né? Então, as 3 partes da alma, né? Mente, emoção e vontade. E a mente, ela é a parte dominante da nossa alma. Se eu tenho uma mente, quando fala em Romanos 2,12, né? Eu tenho uma mente renovada. Ou em Romanos 8,6, quando fala da mente inclinada para o Espírito, o Senhor vai entrar para dentro da minha alma. Ele vai ter caminho para acessar a minha alma, né? Por meio da mente. Então, irmãos, isso depende de nós. Se nós inclinarmos a nossa mente para o Espírito, nós vamos ter o quê? Vida e paz. Nós vamos ter o Senhor entrando para dentro também da nossa alma, né? Graças ao Senhor. Não só isso, ele vai entrar para a nossa mente, vai passar para a nossa emoção, e da emoção ele vai para a vontade. É por meio da vontade que aí nós nos dispomos a sair, que aí entra a ligação com o nosso corpo, né? Então, irmãos, olha como é rico esse ciclo, esse caminho, né? O Senhor entrou no nosso espírito, quer infundir em toda a nossa alma, para aí sim o nosso corpo, né? E nós temos esse corpo, irmãos, é um corpo, vai acabar, graças ao Senhor, né? Tá para acabar. Nós vamos receber esse corpo ainda é limitado, né? Nós não teremos mais dor nas costas, nenhum tipo de dor, graças ao Senhor, né? Nós teremos um corpo transfigurado, graças ao Senhor. Esse deve ser o nosso anelo, né? Nós temos um corpo transfigurado. Para isso nós precisamos permitir que o Senhor se expanda dentro de nós. Para terminar, irmãos, eu queria ler o último parágrafo do domingo, página 72. Os irmãos que tiverem com alimento diário, eu vou ler o último parágrafo. Fala assim: os vasos comunicantes existem para levar a água do rio da graça, do espírito até a alma. Essa água deve habitar não apenas em nosso espírito, mas também precisa penetrar em nossa alma. Isso requer que amemos a palavra profética e pratiquemos a imersão, deixando que a água da graça remova nosso velho homem, a velha criação e todos os velhos elementos, até que reste apenas a nova criação. Aí então o Senhor poderá voltar. Sejamos vasos comunicantes e nos enchamos completamente para cooperar com o Senhor, apressando sua vinda. Quando nós cooperamos com o Senhor, nós estamos apressando a sua vinda. Foi compartilhado no grupo familiar ontem. Irmãos, todos nós, sem exceção, nós temos passado por algum tipo de dificuldade. Seja ela na família, financeira. Ninguém pode dizer hoje, eu estou tranquilo, eu não tenho problema nenhum, do jeito que está bom.
Mas, irmãos, nós precisamos não estar com os nossos olhos voltados para as coisas terrenais. Nossa esperança tem que estar colocada no reino, nas coisas celestiais, porque aí sim, irmãos, nosso galardão vai ser, nós não termos apenas a realidade, né? Mas, ó Senhor Jesus, a manifestação do reino. Que o Senhor possa arder em nosso coração. Nós praticarmos a palavra, praticarmos a imersão da palavra, nós acompanharmos de perto o falar profético. Quinta-feira nós temos live, sábado de manhã nós temos a live com o PAC. Muito dessa palavra, irmão, foi falada ontem na live com o PAC. Hoje teve a palavra pela manhã, agora à noite foi passada novamente. Irmãos, palavra, alimento não nos falta. Possamos amar a palavra profética. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Uau, muito boa palavra. Graças a Deus pela palavra. Nós queremos que essa palavra seja inculcada em nós, mas nós não queremos nos inculcar com nada, né? Amém. Muito bom. Então, agora os slides dos avisos estão prontos? Opa, então vamos lá. Então, irmãos, vamos reforçar aqui os avisos, olha lá. SEAP Lorena, aí, isso aí. Ouvi falar que as vagas estão do começo da reunião, agora tem menos ainda, viu, Rodrigo? Olha que bom. SEAP Lorena, 16 a 18 de junho. Olha lá, inscrição 85, é só dar um nominho pro Rodrigo, né? Boa. Próximo. Olha lá, Fábrica de Vencedores. Uau, isso aí. Deus nos abra porta à palavra. Ó Senhor Jesus, dia 27 de maio. Muito bom, sábado, né? Isso aí. E o próximo? E próximo? E a das irmãs, né? As irmãs. É isso aí, que vai ser lá na instância, né? Muito bom. Tem a data? Se não tiver, não tem problema. Depois a gente reforça o nosso grupo lá. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algo aqui importante. O irmão Roberto também vai estar viajando, né, irmão Roberto? Semana que vem? Para Bolívia? Bolívia. Irmãos, vamos orar pelo irmão Roberto, tá bom? Antes do batismo, vamos orar. O irmão Romildo também não anda bem. Nós vamos orar por você também, viu, irmão? O joelho está doendo, né? Joelho, gripe, garganta, nós vamos orar. Se tiver mais algum irmão enfermo aqui no nosso meio, há de ser curado. Nós cremos, né, num Senhor poderoso, que tem prazer em curar o seu povo, os seus filhos. Amém? Então vamos orar. Agradecer aos irmãos que estiveram aqui, os que acompanharam em casa. Muito obrigado pela presença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te amamos. O Senhor é nossa maior riqueza nessa terra. Foi isso que nós ouvimos essa noite. Tu és o Cristo, o centro conector da obra de Deus. Continua nos conectando, Senhor, contigo mesmo, com o Pai, uns com os outros. Enfim, Senhor, leva-nos a ser esses que se importam com tua palavra e que semeiam tua palavra. Onde quer que estivermos, a palavra possa ser semeada, seja em casa, colocada numa geladeira, seja colocada em qualquer lugar, mas que nós tenhamos esse coração de semear a palavra do Senhor. Nós pedimos aqui a bênção do Senhor nessa viagem que o Roberto irá fazer. O Senhor esteja guardando, protegendo, indo junto com ele na sua ida, na sua estadia ali. O Senhor o use muito e também traga de volta para nós. Senhor Jesus, também pedimos a bênção do Senhor sobre o irmão Romildo, curando ele dessas enfermidades, restaurando a sua saúde completamente. E se tem mais alguém entre nós que está doente aqui, às vezes nós nem sabemos, nós já pedimos, Senhor, passe a tua mão poderosa sobre a tua igreja e cura-nos de toda e qualquer enfermidade, seja onde ela estiver. Nós queremos sair daqui curados. Obrigado, Senhor, por essa reunião maravilhosa. Ela só aconteceu dessa forma porque o Senhor esteve aqui.
Ó, louvado seja o teu nome. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Agora nós vamos para o batismo. Senhor Jesus, amém. Hoje essas duas meninas aqui estão confirmando a fé. Na semana passada, elas ouviram uma palavra sobre identificação, apropriação e confissão. Então elas se identificam com Cristo, se apropriam da obra de Cristo e confessam que agora elas morreram por meio do que Cristo fez e elas vão ressuscitar por meio do batismo. Então aqui é uma declaração pública da fé para a nossa família e também para todo principado e potestade, que elas são do Senhor e que elas não estão presas a nada. Em Cristo elas são mais que vencedoras. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida da Sara, pela sua fé, pela sua confissão. Senhor, como ela se identificou com o Senhor, como ela creu, Senhor. E essa fé, essa crença não vai terminar aqui, Senhor. Nós vamos carregar por toda a eternidade. Nós declaramos nessa noite que ela é tua filha, ela é consagrada ao Senhor e que nada pode remover ela das tuas mãos, Senhor. E que ela está agora guardada debaixo do teu poder. Senhor Jesus, nós entregamos a Sara nas tuas mãos. Nós a batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus. Laura. No irmão dele. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Nós declaramos que nós te amamos. Hoje é a festa nos céus. Que a Laura aqui está confessando. Jesus é o Senhor da vida dela. Senhor Jesus, ela nunca mais vai conseguir separar do Senhor. O Senhor vai estar sempre do lado dela. Senhor, muito obrigado. Hoje ela testifica diante dos irmãos, Senhor, diante da tua família, Senhor, diante de principados, diante de potestades, que ela pertence ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida da Laura. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Laura, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas se tem mais alguém aqui dentro que ainda tem essa pendência diante do Senhor, a hora é agora. Amém? Amém? Está tudo montado, está tudo preparado. Mais alguém aqui? Mais alguém quer morrer? Água quentinha. Amém. Jesus